Olá, hoje eu vou fazer um vídeo sobre utilização de variáveis, como usar variáveis e quais os tipos de dados que a gente pode armazenar numa variável. A variável é a ferramenta mais importante e, além de ser a mais simples, é a mais importante e mais utilizada na programação, que é com ela que a gente consegue armazenar informações para fazer o processamento do programa. Não? Eu vou utilizar aqui o codesandbox.io, que é uma ferramenta online que permite a gente editar código de programação em JavaScript e que a gente não precisa instalar nada no computador e já pode sair utilizando. A gente clica aqui em Create a Sandbox e eu vou escolher aqui como Vanilla, que é o JavaScript puro, ok? Então, quando a gente clicar em Vanilla, a gente vai ver essa telinha aqui, Hello Vanilla e tal. A gente não vai precisar daqui do Explorer, que é essa lista de arquivos aqui. Então, vamos clicar nesse íconezinho. Também não vou precisar desse código que ele já colocou. Tá? Não vamos fazer nada no browser ainda, só vamos ver o console. Aqui é só sobre a declaração de variáveis, ok? Começando aqui então com o tema da variável em si. O JavaScript permite você declarar variáveis usando três formatos: var, const ou let. Tá? Três formas de declarar variável. O var é a forma que existe desde a versão 1.0, desde a primeira versão de JavaScript, ok? E o const e o let foram adicionados nas últimas versões. Tá? O var a gente não vai usar mais aqui nas novas formas. Quando a gente for trabalhar com JavaScript, a gente não vai mais usar o var, é a forma antiga. O porquê que ela foi, vamos dizer assim, substituída por essas duas, const e let, porque a gente precisa entrar em detalhe mais quando a gente chegar na aula de funções, ok? Nas funções a gente vai entender o motivo do var ter perdido presença para o const e let, tá? Então não vamos usar o var. O const e o let, tá? O var funciona igualzinho. Se você achar um código na internet como var, pode usar o var se você quiser copiar, ou pode substituir por const e let, tá? Ou let. O const e o let tem uma diferença básica, tá? O const, depois que a gente atribui um valor para a variável, esse valor não pode ser mais alterado. Ela é uma variável de leitura apenas, ela é somente leitura. O let, eu posso alterar o valor quantas vezes eu quiser. Então, é uma variável que pode ser modificada, ter o valor dela modificado, ok? No JavaScript, a gente tem alguns tipos de dados para manter na variável, ok? Os tipos de dados podem ser um number, um número, pode ser uma string, também ele pode ser um boolean, que é verdadeiro ou falso, que a gente armazena, né? String é um texto, tá? É um texto, um número, um verdadeiro ou falso. Ele também pode ser um array, que é uma lista de elementos, né? Pode ser uma lista de number, pode ser uma lista de string, pode ser uma lista de boolean, pode ser uma lista de qualquer tipo de variável que a gente tenha. Uma variável que pode ter uma lista de variáveis, uma coleção de variáveis dentro dela. E a gente pode ter também o tipo object, tá? É um objeto. O objeto é um tipo mais poderoso, vamos dizer assim, que ele consegue armazenar e dar nomes para os elementos dele. Então, daqui a pouco a gente chega lá e a gente consegue entender mais sobre o tipo objeto. A gente também pode tratar como tipo, ele pode ser tipo e valor, tá? O null e o undefined. Esses dois eu vou deixar separado aqui que a gente já fala sobre ele. Ok, vamos começar com o number. Number é o mais simples aqui. Lembrando que a gente declara variáveis usando const, tá? Aqui começou o meu programa, ok? Esse símbolozinho aqui, duas barras, significa comentário, né? No JavaScript. Então, todo o texto que está aqui depois desse comentário não vale para nada. O programa simplesmente ignora ele, tá? Então, eu só coloquei aqui como um comentário para a gente separar os blocos aqui no texto. Number. Então, o número, a gente consegue declarar uma variável assim, por exemplo.
Lembra da 8ª série na escola, quando a professora falava, vamos descobrir o valor do x, a variável x. Então, variável é isso, que ela atribui um valor qualquer a si, ok? Para a gente ver aqui no console o valor da variável, a gente pode usar o console.log e a gente vai passar o x dentro dela. Olha lá, o console.log mostrou o valor 1. Se eu alterar o valor para 2, o console.log vai mudar para 2, tá? Esse é o valor do x. Agora, a gente pode ver o poder da variável começa a ser percebido quando a gente consegue utilizar a variável junto com outra variável e aí manipular os dados, tá? Vamos supor que o y é igual a x mais 1, ok? Então, quanto vai ser o y? Nesse caso, x vale 2, mais 1, 3. Console.log y. Vamos ver, 3. Olha lá, se eu mudar o valor de x para 5, o y vai ser 6. E aí a gente já começa a ter um trabalho mais dinâmico com variável, ok? Uma variável numérica também pode ser, ela pode ter decimal, casa decimal, tá? Por exemplo, 10.25, console.log z. O que a gente vai ter aqui, ó? 10.25. Eu também posso fazer, fazer isso, a mesma coisa, mais x mais y. Mais y, vamos dizer. Então, 10 mais x mais 5. Então, vai ser... Quanto que é 10 mais 5? Mais 5, 15. Y, quanto que vale o y? O y vale 6, tá? Então, mais 6, 21 e 25. Ele já me traz o valor calculado aqui. Esses a gente vai aprender na aula de operações, tá? Mas tem como fazer operações, obviamente. Eu posso também usar o menos, ok? Então, 10 mais x menos y, ok? Então, a gente vai ter 9.25. E assim, esse é o legal da parte da programação, que a gente consegue manipular as variáveis e ver o cálculo, no caso aqui, o cálculo acontecendo. Então, agora eu vou já explicar um pouco do let aqui. Porém, a gente não precisa aprofundar muito. Como eu falei, o const é uma constante que a gente nunca pode alterar. Por exemplo, se eu tentar alterar o valor do z, falar que o z é igual a 10, eu vou ter um erro. O z é somente leitura, is read only, ok? Mas, se eu mudar aqui para let, tá? Eu consigo falar que o z está listado aqui, mas vamos supor que depois eu falo, mas agora eu quero que o z vale 10. E eu dou um console.log no z de novo. O que eu vou ter aqui? Vou ter o 10. Então, primeiro ele mandou 9,25 aqui, que é o resultado do cálculo. Depois eu alterei o z para 10 e eu listei o z de novo. Então, a gente vai ter o z com o valor reatribuído, tá? Então, o let me permite fazer isso. Às vezes é necessário que a gente tenha essa possibilidade dentro de um código, tá? Vamos agora passar para o tipo string. O tipo string é onde a gente consegue armazenar texto. Então, vamos lá. A gente vai declarar uma variável const da mesma forma. Vamos dar um nome para a variável, tá? Esse aqui é o nome da variável, pode ser qualquer nome. Não tem um nome, não tem uma regra específica. É boa prática dar um nome óbvio, né? Não adianta a gente colocar a variável ABC, que nem eu fiz aqui, XYZ, que não significa nada, ok? Eu vou colocar um nome, só que para armazenar um texto, a gente precisa colocar entre aspas, tá? Tem pessoas que preferem utilizar aspas simples, ou seja, apóstrofo, né? E tem gente que usa aspas duplas, mas nesse editor, mesmo se eu colocar aspas simples, quando eu salvar ele vai substituir por aspas duplas. Então vamos usar aspas duplas aqui para esse exercício, tá? Se eu der um console.log aqui no nome, a gente vai ter o texto na tela, tá? Eu também posso juntar texto, tá? Por exemplo, nome completo. Outra coisa sobre nomenclatura de variáveis, tá?
eu quero aqui uma variável que tenha dois nomes, nome completo. Então a gente sempre começa com uma letra maiúscula e depois cada palavra a gente faz a segunda, terceira, quarta, 10ª palavra. Se a gente tiver uma variável com 10 palavras, cada palavra vai começar com a letra maiúscula, exceto a primeira. Ela sempre começa a minúscula e a maiúscula. Isso não é obrigatório, mas é uma boa prática, tá? Então o nome completo vai ser nome mais o sobrenome, ok? Eu poderia melhorar um pouco esse código, tá? Vamos colocar o console log aqui, nome completo, tá? Eu vou melhorar um pouquinho. Esse é o sobrenome, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos extrair para uma outra variável, const sobrenome é igual de presbíteros. Esse é o meu sobrenome. Então qual que vai ser o meu nome? Sobrenome, só que aqui, olha lá, juntou, né? Rodrigo de Presbíteros. Então eu tenho que adicionar um espacinho, né? Olha lá, como que eu adiciono espaço? Então um nome, mais um espacinho, mais o sobrenome, eu tenho o nome completo. Ó. Usei duas variáveis para compor uma terceira variável. Até aqui, muito bem e tal, mas tem uma forma melhor de... Vamos colocar aqui, ó, nova forma, nome completo. Lembra que eu falei sobre botar cada palavra com a primeira maiúscula? Então ficaria assim uma variável com várias palavras. Nova forma, nome completo. A gente tem agora, na nova versão, assim como foi introduzido o const e o let, a gente tem uma forma de juntar variáveis. Esse nome juntar variáveis chama concatenar variáveis, tá? A gente tem uma nova forma que é desse jeito aqui. Vamos ver se isso fica mais óbvio, tá? Eu vou também dar um console log aqui e eu já vou explicar. Console log, nova forma, nome completo. Mesma coisa, mesmo resultado, porém, isso aqui chama interpolação de string. É um nome estranho, mas na verdade ele permite eu colocar variáveis dentro do texto, tá? Nova forma, tá vendo? Ó, por que a variável dentro do texto? Ó, tá vendo aqui, ó? Tem o meu espacinho. Em vez de eu colocar mais espaço, mais sobrenome, eu já coloco aqui, ó, nome, espaço, sobrenome. Por exemplo, se eu quiser falar olá, Rodrigo de Presbíteros, vai ficar aqui, olá, espaço. Então, ela entra no texto, a minha variável. Isso faz com que seja muito mais fácil eu adicionar algum texto, eu concatenar textos, tá? Sem contar que é mais elegante também para o código, ok? Acho que para string é isso aí, não tem muito mais segredo, tá? Eu consigo também interpolar ou concatenar, por exemplo, números na string 5, tá? Eu posso colocar o mais x aqui, ó. Ele vai adicionar o DB3 5, tá? Sem espaço, porque eu não adicionei um espacinho aqui. Eu posso adicionar um espacinho se eu quiser. Na interpolação aqui, a gente tem o espacinho já no texto. É muito mais objetivo, muito mais prático com a interpolação, tá? Então, não tem segredo aqui na string. O tipo booleano, ele é simples também. É mais simples até do que o numérico, tá? Por exemplo, const... ok, vamos chamar aqui Brasil, true, por exemplo, ok, const, false, eu não sei porque eu peguei esses nomes aqui, mas tanto faz, o nome da variável, desde que faça sentido, ela pode ser qualquer nome, tá? Brasil true, false, então vamos dar um console.log aqui, Brasil, que a gente vai ter? True, né? Aqui é o console log false. Então a gente tem o true ou false como booleano. Isso é simples, mas é muito poderoso. É com o tipo booleano que a gente vai conseguir trabalhar diferentes fluxos do nosso sistema. A gente também isso vai aprender na parte que a gente vai
ver sobre as condições do sistema, as partes condicionais do sistema, de uma programação, né, que é o if, os loops. A gente também vai trabalhar muito com true e false para decidir o fluxo do nosso sistema, do nosso programa. Agora vamos aqui entrar no array, tá? Array, ele é, na verdade, uma lista de várias variáveis, vamos dizer assim, tá? A gente pode dizer que ela é uma lista de várias variáveis. É uma variável que pode armazenar outras variáveis dentro ou outros dados dentro dela. Vamos começar com um tipo simples, array de números, por exemplo. O array a gente declara dessa forma aqui, ó, com colchetes, tá? E a gente pode colocar número 1, 2, 3. O que eu vou ter aqui se eu der um console log? Números 1, 2, 3. Um array eu posso armazenar mais de um item nele, tá? Eu posso armazenar números, posso armazenar textos, tá? Textos. Olá, Rodrigo, tá? Eu vou colocar aqui textos. Certo? Então, olá, Rodrigo. Eu armazenei textos, tá? Nada demais aqui. Porém, eu posso acessar cada um desses elementos separadamente. Então, vamos supor, o array, ele tem para eu acessar o primeiro elemento, a gente vê que ele é o primeiro elemento, mas no array ele vai ser o índice 0, tá? Ele é separado por índices 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É assim que eu identifico um array, um item dentro do array. Os índices, a gente pode clicar aqui nessa setinha aqui do console log, vai estar aqui, ó. O índice 0, ele tem o valor 1. O índice 1 tem o valor 2, o índice 2 tem o valor 3. Vamos expandir aqui também, ó. O índice 0 vai ter o valor olá. O índice 1 vai ter o valor Rodrigo. Então, como que eu faço para pegar esse índice? Vamos deixar aqui, ó, console.log, textos. Como ele é um array, então eu pego o índice também como se fosse o mesmo símbolo do array, tá? E vou colocar o 0, por exemplo. Ele vai me dar aqui, ó, olá. Se eu colocasse 1 no lugar, ele vai me dar Rodrigo. E se eu colocar 2? 2 não existe, porque, ó, 0, 1, 2, tá? Se eu colocar 2, indefinido. Lembra que eu falei que a gente pode falar aqui, ó? Então, o índice 2 não está definido, ok? Undefined. Undefined, ele é um tipo de dados em JavaScript que é quando o valor não existe. Então, o JavaScript não sabe encontrar esse valor, ele vai dizer que é indefinido, ok? Muito bem. Então, vamos deixar aqui só para o exemplo aqui ficar o 0, ok? Olá. Bom, esse é o array. Eu também posso adicionar itens no meu array. Array, ele precisa de uma aula específica de arrays, porque tem algumas funções para trabalhar com array, e seria legal ter uma aula específica para array. Eu vou fazer essa aula, mas eu vou agora aqui falar também como que a gente faz para adicionar um número depois que eu já tenho como que eu faço para adicionar o elemento no array depois que eu já tenho o array instanciado, ok? É só fazer aqui, ó, por exemplo, vou usar os números e vou botar um novo número no array. Eu vou dar um push 100, tá? E vamos ver o que meu números agora me retorna. Onde estavam os números? Aqui, ó. Então vamos lá. Os números são 1, 2, 3 e 100, tá? Vou dar um refresh aqui. Isso, 1, 2, 3 e 100. Eu esperava, vamos ver aqui, o que ele retorna? 1, 2, 3, se eu botar aqui, ele retorna o 100 aqui. Bom, o que está acontecendo aqui? Aqui esse console, ele pega a mesma instância da variável. Como eu alterei, ele também alterou aqui na hora de listar. Ele deveria ter listado só os 3 aqui, ok? Aí depois que ele listava, eu adicionaria o push e depois ele me listaria o novo número. Mas isso daqui não tem importância. Quem faz isso é o Code Sandbox, que já altera a referência do array aqui no console, ok? Então a gente conseguiu. A gente inicia o array como 1, 2, 3, tá? E depois a gente
adiciono 100 e aí a gente tem 1, 2, 3, 100. Tá? Eu vou colocar aqui uma outra coisinha do array que é importante para a gente checar quantos números tem, quantos elementos tem o array. A gente digita o nome do array, ponto length, tá? Ele vai me trazer 3. Ó. Aqui vai ser um exemplo bom para a gente ver que realmente adicionou o item apenas depois que eu reinstanciei o array, tá? Então, ó, primeiro eu tenho aqui 1, 2, 3. Então, ele vai me trazer o length, vai me trazer 3. Depois eu adiciono um quarto elemento, o número 100. E aí ele vai me retornar 4 no números.length. Então, a gente adicionou um item no array depois que instanciou ele, ok? Object. O object é um tipo de dados complexo, vamos dizer assim. Ele não é um tipo de dados simples, onde a gente armazena só um valor nele. A gente pode armazenar N valores nele, e é isso que traz o poder aqui do object, né? O porquê dele existir. Vamos dizer aqui contato, tá? O objeto, eu vou chamar de contato, essa variável, objeto, do tipo objeto. O objeto a gente declara dessa forma, com duas, abre as chaves e fecha as chaves, ok? E eu vou quebrar a linha aqui, óbvio, para ficar mais entendível. Por exemplo, contato, nome. No objeto, eu tenho que dar um nome para minha propriedade, eu gravo várias propriedades nela, tá? Imagina o contato do celular. Cada contato do celular vai ter nome, vai ter telefone, vai ter foto, vai ter essas coisas. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, contato Rodrigo, tá? Eu posso ter sobrenome de presbíteres, tá? Eu posso ter aqui telefone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu posso ter aqui a foto dele, que a foto pode ser uma URL, http, www.com, ok? /foto.jpg. Olha só. Então aqui a gente tem um objeto. E é exatamente isso que, por exemplo, nos contatos do seu celular tem lá armazenado. São os dados do seu contato. É um objeto do contato, tá? E eu posso, no objeto, assim como qualquer outra variável, modificar esse valor aqui. Vamos supor, eu vou dar um console log aqui no meu contato.nome. O que a gente vai receber aqui? Rodrigo, né? Olha lá, Rodrigo. Agora eu vou mudar o nome do Rodrigo, tá? Eu vou falar aqui, contato.nome é igual a Pedro agora, tá? E eu vou dar um console log contato.nome. Quando eu salvar, ele era Rodrigo na primeira linha aqui, Rodrigo, contato.nome. Eu alterei para Pedro e o meu objeto agora o nome dele é Pedro, ok? Então, o objeto nada mais é do que as mesmas coisas que a variável. Eu também posso aqui, ó, sei lá, ativo, que a gente habilitar ou desabilitar um contato, não sei se a gente vai ter esse cenário, a gente vai falar que ele é true, ok? Então eu posso falar aqui, ó, console.log, contato ativo, ok? Olha lá, vamos ver, true. Então, eu posso armazenar qualquer um dos outros tipos que a gente viu anteriormente dentro de uma propriedade que ela funciona como se fosse uma variável dentro de um objeto. Então, inclusive array, se eu quiser adicionar um array de números aqui, eu adiciono. Posso ter contatos, as empresas ou vários números de telefone. Em vez de um telefone, a gente pode ter vários números de telefone, certo? Aí eu vou conseguir, deixa eu dar um console log aqui, ó, contato, tá? Olha lá, o meu contato foi listado. De novo, como eu alterei o Pedro aqui, ele já atualizou aqui, mesmo estando antes da alteração. Mas isso quem faz é o Code Sandbox, ele não está alterado aqui, tá? Nesse momento ele deveria ser Rodrigo. Eu vou botar aqui no final só para ficar mais óbvio. Que aqui ele deveria ser Pedro mesmo. Então vamos lá. O que eu ia mostrar? O telefone virou um array, olha lá. Eu posso expandir o objeto aqui, né?
E o telefone é um array. O primeiro número de telefone é esse, o segundo número de telefone é esse. Mas eu não sei qual, por exemplo, um é celular e o outro é o da casa. Então a gente pode ter um objeto dentro de um outro objeto. Olha só como que vai ficando interessante aqui, ó. Então aqui vai ser o número, tá? E a gente vai ser aqui, ó, o tipo celular. Não sei, vamos chamar de número. Ficou complicado aqui, mas eu já vou quebrar a linha, a gente vai entender melhor. Casa, então esse é o tipo casa e o tipo, quando eu salvar, ó, quando a gente salva, o próprio Code Sandbox organiza. Então aqui a gente tem um contato com nome, sobrenome, telefones, no caso, porque é um array, olha só, e dois tipos de telefone, um celular e uma casa, e esses são os números. Se a gente expandir aqui, ó, telefone, objeto, porque aí é um array de objetos, como eu disse, o array pode ter qualquer tipo de dado dentro dele. E o primeiro telefone, que é o índice 0, vai ser um celular, pá, e o segundo vai ser o telefone tipo casa. Então, o tipo objeto é muito mais poderoso, permite a gente armazenar muito mais informações. É muito mais útil também. No final aqui, a gente só eu vou passar aqui sobre o null e o undefined. O undefined a gente até já viu, tá? Dentro de um undefined, a gente, vamos supor que eu queira pegar aqui, ó, console log contato.email, por exemplo. O que a gente vai receber aqui? Undefined. Por quê? Eu não defini um e-mail aqui, então o e-mail não existe, ele é um undefined, tá? Só que se eu quiser definir um e-mail, mas eu não tenho o e-mail desse meu contato, tá? O que eu vou fazer? Para eu forçar que ele exista, mas sem nenhum valor, eu posso falar que ele é null, ok? Então, quando eu listar contato.email, ele vai me retornar null agora. Não vai mais me retornar undefined, ele virou null, porque ele existe, certo? Por exemplo, console.log contato.endereço. Eu não tenho essa chave endereço, ela vai ser undefined. E o e-mail é null, porque o e-mail eu tenho aqui. Então, o null é a forma que a gente usa para declarar uma variável ou uma propriedade, se for um objeto, que ela exista, mas porém sem valor nenhum. A gente usa o tipo null, tá? Ou valor, tipo ou valor null. Ele é considerado tipo ou valor também. E o undefined seria quando ela não existe ou não foi declarada, certo? Bom, acho que isso cobre tudo que a gente precisa saber sobre variáveis. Se alguma dessas coisas não ficou muito bem explicada, coloca um comentário aqui embaixo que eu vou tentar explicar talvez de outra forma. A gente vai passar depois para uma aula só de arrays, para a gente saber como trabalhar bem com o array e as funções que tem de um array. E por hoje é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.